bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Ribas e hoje trago para vocês o seguinte assunto: uso da vírgula. Eu irei mostrar para vocês quais os principais casos em que a vírgula é obrigatória e também onde não podemos usar vírgula de modo algum. Vamos lá para essas regrinhas? Vem com a Ribas! Bem, quando falamos de vírgula, temos que acabar com um certo mito que ronda por aí, em que a vírgula é uma pausa para respirar. Não! Pausa para respirar é asma. Vírgula não tem a ver com respiração. A vírgula realmente é uma pausa, mas não é uma pausa para respirar, né? É uma pausa onde na leitura fazemos uma pausa entonativa, mas essa pausa ela é marcada por elementos morfológicos, sintáticos, não é para respirar, não tem nada a ver com respiração. E são esses casos que nós vamos conhecer agora. A vírgula exerce várias funções dentro de um contexto, dentro de uma oração. Ela serve para isolar, deslocar, explicar, separar e marcar. Então ela exerce várias funções em contextos diferentes. Vamos para o nosso primeiro exemplo. É quando a vírgula funciona, né, com esse objetivo de isolar. Bem, isolamos sempre o vocativo da oração com uma vírgula. Bem, a aula é sobre vírgula, mas vamos dar um bizu rápido sobre o que é vocativo. Vamos relembrar para quem já esqueceu. Vocativo é aquele elemento da oração que sinaliza o quê? O chamamento, o interlocutor, com quem eu estou falando. Então, olha esse exemplo aqui no quadro. Mãe, pegue a toalha. Mãe é o vocativo, é com a mãe que está se falando. Então eu isolo o vocativo com a vírgula. O vocativo não precisa vir no início da oração. Ele pode ser colocado no meio, ele pode ser colocado ao final da oração, mas sempre isolado pela vírgula. Olha só um exemplo com vocativo no final da oração. Desliga esse celular, menino. Menino é o vocativo. Então, eu vou isolar o vocativo colocando uma vírgula. Bem, outra função de isolar, a vírgula exerce nas datas. Usamos a vírgula para isolar os topônimos. O que são topônimos? Topônimos são nomes dos lugares. Na data, nós iniciamos uma data colocando, registrando o local, né, onde está sendo escrita, onde está sendo escrita esta data. Então, é nesse local que nós colocamos uma vírgula para isolar. Por exemplo, Rio de Janeiro, vírgula, 31 de outubro de 2020. São Paulo, vírgula, 30 de junho de 2018. Então, sempre colocamos vírgula para isolar o topônimo da frase. Bem, o aposto, ele também é isolado por vírgula. Geralmente, ele fica entre vírgulas, uma vírgula no começo e uma vírgula no final do aposto. Então, a vírgula serve também, além de isolar o vocativo e o topônimo, serve também para isolar o aposto.
Por exemplo, Roberto Carlos, vírgula, rei da canção, vírgula, fará show na Globo. Então, olha só, Roberto Carlos, rei da canção. Rei da canção é o aposto. Eu estou explicando quem é Roberto Carlos, então é entre vírgulas. Outro exemplo é: meu cunhado José virá aqui em casa. José é o aposto, então ele está isolado entre vírgulas. Bem, agora nós iremos conhecer a segunda função da vírgula. Vem com a Ribas! A vírgula serve também para explicar. Quando eu quero dar uma explicação, eu coloco o termo explicativo separado por vírgula. Por exemplo, biologia, vírgula, isto é, vírgula, estudo da vida. Então, esse isto é uma expressão explicativa que introduziu a explicação do que é biologia. Então, esse termo explicativo, isto é, eu coloco sempre entre vírgulas. Pode ser ou seja, quer dizer, sempre entre vírgulas. Outro exemplo de vírgula com o sentido de explicar. Vamos lá para mais um exemplo. Meu colega, ou melhor, meu amigo, irá viajar comigo. Então, quando eu digo ou melhor, é uma explicação também. Eu estou corrigindo, né? Não é colega, é amigo. Então, eu usei esse termo explicativo para fazer a correção ou melhor. E aí eu coloco entre vírgulas, certo? Agora vamos para a terceira função da vírgula. A vírgula também tem a função de separar elementos de mesma função dentro de uma oração. Por exemplo, comprei cadernos, lápis e borracha. Cadernos, lápis e borracha exercem a mesma função na oração. E aí eu separo esses elementos com uma vírgula. Cadernos, vírgula, lápis e borracha. Outro exemplo. Maria, vírgula, José e Pedro foram viajar. Maria, José e Pedro exercem a mesma função. Eu separo esses elementos com uma vírgula. Maria, vírgula, José e Pedro. Mais um exemplo. Eu gosto de laranja, vírgula, de banana e de uva. De laranja, de banana e de uva são elementos que exercem a mesma função. Então, eu separo esses elementos com vírgula. Outro exemplo da vírgula com função de separar é numa enumeração. Por exemplo, fui à feira e comprei vários legumes, 2 pontos. Agora eu vou enumerar. Batata, vírgula, cenoura, vírgula, chuchu, vírgula, vagem e abobrinha. Então, quando eu faço uma enumeração, os elementos que pertencem a esta enumeração são separados por vírgula. Outro exemplo de vírgula para separar, eu uso a vírgula para separar palavras repetidas. Por exemplo, nada, nada me aborrece. Nada, nada. Eu separo essas duas palavras iguais colocando uma vírgula. Nada, vírgula, nada me aborrece. Ok? Então vamos agora para a quarta função da vírgula. A vírgula exerce também a função de deslocar.
O que seria isso, deslocar, professora? Bem, existe uma ordem chamada ordem canônica. O que é isso? É a oração com seus elementos numa ordem natural, normal, né? Que seria sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Essa seria a ordem. Quando eu faço a inversão desses termos, eu uso vírgula para deslocar. E hoje nós vamos enfatizar o deslocamento dos adjuntos adverbiais. Eu vou primeiro mostrar para vocês uma frase, né, com a ordem canônica. Por exemplo, Maria vai à praia de vez em quando. Maria vai à praia de vez em quando. Maria é o sujeito, vai é o verbo, a praia é o complemento verbal e de vez em quando é uma adjunta adverbial de tempo. Nesse caso, eu não uso vírgula. Eu vou fazendo a sequência dos elementos naturalmente na ordem canônica. Quando eu faço a inversão, geralmente o adjunto adverbial ele vem no rabo da frase, lá no finalzinho. Quando eu desloco esse adjunto, eu uso a vírgula para marcar esse deslocamento. Essa informação é muito importante para a qualidade da sua produção textual. Vamos lá para o exemplo. Vamos inverter a ordem aqui. De vez em quando, Maria vai à praia. Bem, eu peguei o adjunto adverbial de tempo que estava no final da frase e coloquei para o começo. Eu desloquei esse adjunto. Então eu tenho que obrigatoriamente usar uma vírgula. De vez em quando, vírgula, Maria vai à praia. Agora vamos mostrar um exemplo de adjunto adverbial de lugar deslocado, tá? Paulo achou o anel naquele mesmo lugar. Paulo achou o anel naquele mesmo lugar. Ordem canônica. Vamos deslocar. Naquele mesmo lugar, vírgula. Paulo achou o anel. Então eu fiz o deslocamento do adjunto. Então é muito importante quando optarmos por deslocar as locuções adverbiais, né, os adjuntos adverbiais, usarmos a vírgula para marcar esse deslocamento, certo? Vamos agora para o quinto caso do uso da vírgula. Usamos a vírgula também para marcar, para mostrar uma elipse. O que é elipse? É um termo oculto, é um termo omitido, um termo escondido. E onde ocorreu a elipse, a gente substitui a palavra que deveria estar ali pela vírgula. Por exemplo, Maria gosta de português e José de matemática. Maria gosta de português e José gosta de matemática. O verbo gosta não apareceu na segunda oração, porque ele já tinha aparecido na primeira. Então usou-se ali uma elipse. No lugar da palavra gosta, do verbo gosta, eu retirei esse verbo e coloquei uma vírgula marcando a elipse, a omissão desse verbo. E a oração ficou perfeitamente compreensível. Maria gosta de português e José de matemática, né? Então não podemos deixar de usar a vírgula para marcar essa elipse, essa omissão de um termo, ok? E agora nós vamos conversar rapidamente dos casos em que não podemos usar a vírgula de jeito algum, nem que a vaca tussa. Vamos lá?
Vem com a Ribas! Nós não podemos usar a vírgula para separar elementos dentro de uma oração que estão na ordem canônica. Por exemplo, sujeito e predicado. Eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Por exemplo, Maria lava a louça. Maria lava a louça. Eu não posso colocar uma vírgula entre Maria e lava. Jamais posso usar uma vírgula entre sujeito e predicado. O mesmo acontece entre o verbo e seu complemento, que é a ordem natural, a ordem canônica. Lava a louça. Maria lava o quê? A louça. A louça é o complemento verbal. Eu não posso colocar uma vírgula após a palavra lava, separando o verbo do seu complemento. Não é permitido colocar. Do mesmo modo que nós também não podemos separar com vírgula o substantivo do seu adjunto adnominal. E também não podemos separar o substantivo do seu complemento nominal com vírgulas. Por exemplo, o amor de mãe é muito bom. Amor de mãe. De mãe é uma locução adjetiva que exerce a função de adjunto adnominal. Eu não posso colocar uma vírgula separando amor e de mãe. Isso é um conjunto, tá? Amor de mãe. Não posso colocar vírgula separando o substantivo do seu adjunto adnominal. E o mesmo acontece com o quê? Com o substantivo e o seu complemento. Nós temos amor à pátria. Amor à pátria também não pode ser separado com vírgula esses elementos. Tudo certo? Então, nós encerramos aqui os casos principais do uso da vírgula. Sempre que houver dúvida, você pode consultar esse vídeo ou as suas anotações que você deve ter feito na hora que assistiu as minhas dicas aqui, as regrinhas básicas do uso da vírgula. Até a próxima mini aula!